Você já parou para pensar que no dropshipping global não adianta você acertar somente o seu produto, também tem que acertar o idioma e o local para onde você vai vender? Tem muita gente tentando fazer dropshipping para gringa e perdendo tempo e dinheiro porque está fazendo seus anúncios para o lugar errado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os principais países e idiomas para você anunciar para gringa e fazer venda em dólar todos os dias. Mas já vou te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like para não perder nenhum conteúdo. Bora pro computador. Galera, preparei aqui um mapa mental para vocês entenderem melhor um pouquinho aí sobre idiomas e países para o Drop Global. Vou trazer aqui minhas ideias para vocês, vou trazer aqui algumas indicações também de idiomas de países para vocês começar. E aí deixa nos comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem tirar alguma dúvida posterior a esse vídeo, tá bem? Então aí, ó, critérios para a escolha dos países, o que tem que levar em consideração, tá? Então, primeira coisa, o poder de compra do público para o país que vocês querem anunciar, a facilidade do envio da logística, quanto tempo que leva para eu entregar um produto lá na casa do meu cliente, né, da China para a casa do meu cliente, a estabilidade econômica do país e política, se aquele país não é um país muito instável, se ele não sofre taxas o tempo todo, se a alfândega daquele país é tranquilo de receber uma importação, de fazer drop. Tá? Então, exemplo, hoje a gente pode utilizar o Brasil. O Brasil, a cada mês que passa, a cada trimestre, é uma taxa nova, é um imposto novo. Isso está muito complicado para fazer dropshipping aqui para dentro. Então, vocês precisam pesquisar exatamente isso para o país que vocês vão trabalhar. E abertura ao e-commerce, né, e compras internacionais. Como que é o e-commerce dentro daquele país? Às vezes é um país que é muito limitado, a galera não está acostumada a comprar através da internet, então eu vou acabar desperdiçando dinheiro para trabalhar lá. Como é que eu faço uma pesquisa sobre isso? Como é que eu sei o poder de compra do Reino Unido, por exemplo? Como é que eu sei se é fácil fazer uma entrega na Espanha? Como é que eu sei como é que é a economia e a política na Alemanha? Através da internet. Vai no Google, pesquisa, faz essa pesquisa de mercado com o ChatGPT, com o Google, que ele já vai trazer bastante informação importante para vocês. Então é muito importante a gente fazer essa pesquisa aqui antes de escolher para onde a gente vai começar nossas vendas, tá? Importante também fazer uma análise da concorrência, principalmente do nicho que a gente vai trabalhar. Quais ferramentas que a gente vai utilizar para fazer a análise da concorrência? A biblioteca de anúncio do Facebook, ver como é que vou colocar lá as palavras-chave do meu nicho, dos produtos que eu vou anunciar, no idioma que eu vou anunciar, e vou ver como é que estão os anúncios, se tem muito anúncio, se tem bastante, principalmente criativos para eu modelar, se tem bastante lojas anunciando, né? Ver como é que está como é que tá aquele tipo de produto, aquele nicho naquele país específico, tá? Ferramentas também que eu posso utilizar, SimilarWeb, para quem não conhece, é essa ferramenta aqui, ó, instala a extensão. Quando vocês entrarem num site, ele vai mostrar exatamente quantos acessos aquele site teve no mês. Então eu consigo ver, através de um concorrente, se aquele site tem bastante acesso, por exemplo, e se ele tem bastante acesso, significa que aquele nicho está vendendo bem. Então eu consigo investir o meu orçamento, consigo investir a minha energia para lá. Google Trends é um site do Google aí que tem bastante, que vai trazer bastante informações para vocês também, tá? Para eu poder identificar se tem saturação de público, se tem saturação de produtos, se aquele nicho específico é um nicho interessante para eu trabalhar para fora, tá bem? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é esses critérios para a escolha dos países, tenho que fazer uma análise de concorrência, e aí sim, eu vou conseguir definir aí um idioma e um país para eu trabalhar. Mas para facilitar um pouco a vida de vocês, o que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns idiomas que eu considero os principais e os melhores para fazer venda, e trouxe alguns países recomendados para vocês também, tá? Então, idioma. Quais são os principais idiomas que eu recomendo vocês fazerem dropshipping global, tá? O primeiro deles é o inglês, porque é o que vai abranger a maior quantidade de países, é o idioma mais falado no mundo, é onde vocês vão ter mais um leque maior para fazer anúncio. Então, em inglês eu tenho Estados Unidos, eu tenho Reino Unido, eu tenho Canadá, eu tenho Austrália, Nova Zelândia, esses são os principais, as maiores potências. Mas eu tenho outros países menores, como Irlanda, como Países Baixos, que a grande massa da população fala inglês, e são países muito fortes no e-commerce. Então, o inglês é o principal aí para começar. O francês é um idioma que vende muito bem também, principalmente na França, né, que é o principal idioma falado, mas países como Bélgica, como Suíça também vai fazer um ótimo trabalho de venda e vai ter um público bem grande para eu poder trabalhar. Alemão, eu acabo me limitando um pouco na Alemanha e Áustria, mas é um local bom de venda também, e o espanhol também vai ter um leque grande, que é um dos idiomas mais falados no mundo. Então esses aqui são os principais idiomas aí que eu recomendo vocês trabalharem, e ferramenta para tradução eu recomendo o ChatGPT. Não utilizem Google Tradutor, porque o Google Tradutor ele só traduz.
O chat GPT, vocês vão pedir para ele traduzir e adaptar. Então, se vocês forem vender em inglês e quiser passar a loja também para vender em francês, bota lá no chat e fala, eu quero que você traduza e adapte essa tradução para o e-commerce francês. E aí ele vai fazer a adaptação. Então, usa essa ferramenta aí, tá? Aí, quais são os principais países aí que eu trouxe para vocês? Países recomendados para vocês fazer venda na gringa, tá? Principais países, um país de alta conversão, aqueles que vão ter maior volume de vendas, tá? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Alemanha e França. Todos os países desenvolvidos, todos os países de primeiro mundo, que já estão muito bem acostumados com e-commerce, já estão muito acostumados com vendas pela internet. Então, são países onde a Amazon funciona muito bem, são países onde grandes marketplaces funcionam, então a galera já está acostumada. E todos esses países que eu trouxe aqui como exemplo, vocês vão ter uma entrega muito rápida do fornecedor de vocês. Então vocês vão comprar lá do AliExpress, o fornecedor vai mandar da China, mas vai chegar muito rápido na casa do cliente porque o método de transporte, né, a logística para esses países são muito boas. Então são países de alta conversão, muito bom de trabalhar, vai dar pouca dor de cabeça para vocês, tá? Países que têm um potencial de crescimento no e-commerce e que vendem bem também, tá? O México é um país que vende muito bem, tá? É um país que eu vendo aqui nas operações, já testei bastante o México e ele faz muitas vendas, já testei diversos nichos lá e é um país muito bom de venda. Espanha é um país que também vende muito bem, só que a Espanha ela tem uma modalidade dentro do país dela que é a contra-entrega. É aquele tipo de modalidade onde o cliente ele paga o produto dele na entrega. E no dropshipping a gente não trabalha assim. Então vocês pode ser que encontrem algum bloqueio dos clientes na hora de pagar dentro do site de vocês. Mas é um país que mesmo com esse bloqueio ele vende muito bem. A Itália também é bom de venda e passa pela mesma situação da Espanha. Também é um país muito forte na contra-entrega. Tá? Holanda é um país muito bom de venda. Vocês vão encontrar ele lá nas plataformas de anúncio como Países Baixos. E Portugal também é um país bom aí para trabalhar. Mas é um outro país que a contra-entrega é muito forte. Então, Espanha, Itália, Portugal vende, mas também vocês vão ter essa dificuldade, principalmente com o público mais velho. Então, são países, por exemplo, como uma dica, trabalhar com um público mais jovem, trabalhar com produtos de público mais jovem, que vai facilitar vocês, tá certo? E alguns mercados menos explorados, mas que também vocês podem rodar anúncio, que também é um mercado bom de venda, são países do leste europeu. Então, para quem não sabe, joga no Google aí para ver quais são os países do leste europeu. Emirados Árabes, tem uma galera muito forte fazendo drop global aí para os Emirados Árabes e vende muito bem, um povo com poder aquisitivo muito alto. E Índia, por ser um país muito populoso. É um país pobre, mas é um país muito populoso, tá? Mas a galera tá bem acostumada a trabalhar com e-commerce e é um país que dá para vocês fazerem vendas também, tá certo? Então, trouxe aí os principais idiomas, principais países para vocês pensar um pouquinho e métricas para avaliar a viabilidade nesses países, tá? Então, verifiquem sempre essas principais métricas aqui para a gente ver se aquele país está fazendo sentido para nós ou não. Então, CTR médio por país, então vocês têm que trabalhar em cima, tentar buscar sempre um CTR o maior possível para ter maior quantidade de cliques, né? E maior tráfego dentro do site. Então, são países que vocês vão ter os custos de CPM muito caros. São países, principalmente aqueles países que eu trouxe ali como alta conversão, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e assim por diante. Vocês vão ter os custos de CPM muito caros, vocês vão pagar muito caro para mostrar o anúncio de vocês para as pessoas. Então vocês precisam buscar o maior CTR possível nesses anúncios. E como é que eu busco o maior CTR possível? Através dos meus criativos. Vocês vão ter que buscar muitos criativos bons, e vão ter que adaptar esses criativos de vocês para cada região. Tá? Então, às vezes, um criativo que vai dar muito bom nos Estados Unidos não necessariamente vai dar bom no Canadá, não necessariamente vai dar bom no Reino Unido. Então, vocês vão ter que buscar sempre a adaptação desses criativos e o CTR de vocês tem que ser o mais alto possível, porque vocês vão pagar muito caro no CPM. Então, se eu pagar caro no CPM e meu criativo for ruim, eu não vou conseguir levar gente para dentro do meu site e eu não vou conseguir ter venda, tá? E aí, atrelado a esses dois, o nosso CPC. Quanto menor for o nosso CPC, o nosso custo por clique, mais gente entra no nosso site e, consequentemente, mais vendas a gente vai ter. Então, são países bons de venda, mas se a gente não fizer tudo corretamente, não buscar melhorar essas métricas iniciais do funil, do topo de funil, a gente vai ter um problema aí nas nossas vendas. A nossa taxa de conversão também ela tem que ser o maior possível, então taxa de conversão média aí de um e-commerce, o normal é 1%, acima disso, quanto maior, acima de 1%, melhor, abaixo disso vocês vão ter um probleminha aí com o retorno, né, com o ROI de vocês. Então vamos tentar buscar uma taxa de conversão de pelo menos 1%.
quando a gente for trabalhar dentro desses países, tá? Mas geralmente países de alta conversão, como esses primeiros que eu citei, eles vão trazer uma taxa de conversão maior do que os demais, tá? E aí um exemplo aqui que eu trouxe, por exemplo, o México, ele vai dar uma taxa de conversão menor, porém os custos do topo de funil, os iniciais, eles também vão ser mais baratos. Então, uma coisa vai acabar compensando a outra, tá? E sempre analisem o tempo médio de entrega, tá? Para cada país. Eu falei isso lá no critério para escolha do país e eu reforço agora. Então, sempre analisem o tempo médio de entrega. Não trabalhem com países aí onde vocês vão levar mais de 10 dias para entregar um produto, porque vocês vão acabar tendo muito problema aí com os gateways de pagamento, vão tomar bloqueio e não é o recomendado, tá? Então, só antes da gente entrar aí no próximo tópico, o que eu peço para vocês não se esqueçam, tá? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e deixem o like de vocês se estiver gostando aí do nosso vídeo. E vou fazer um convite também, no dia 16 de setembro, na próxima terça-feira, às 8 horas, a gente vai ter um aulão 100% gratuito, falando exatamente sobre dropshipping global. Agora, nessa aula, eu estou passando somente sobre idiomas e países. Nesse aulão, eu vou trazer muito mais coisas, vou trazer desde a criação da loja, criação de criativos, escolha do nicho, escolha dos produtos para vocês venderem, idiomas e países e assim por diante. Para vocês participarem desse aulão, tem o link aqui na descrição, é só vocês clicarem e se inscrever, garantir a vaga de vocês, tá certo? Encontro vocês no aulão no dia 16/9, então. Vamos voltar aqui então, tá? Então, galera, falando agora sobre aqui, ó, adaptação cultural e estratégias de teste. Vou falar primeiro sobre estratégias de teste, tá? O que eu recomendo vocês fazerem de estratégia quando vocês forem começar a fazer os anúncios de vocês, começar a fazer o início da jornada de vocês no Drop Global, tá? Primeira coisa, vamos começar por um idioma e um país, sempre. A não ser que vocês tenham muita verba para investir. Se não, começa com um idioma e um país. Depois, eu posso adicionar novos países no mesmo idioma de acordo com que eu for aumentando as minhas vendas. Então, um exemplo, vou começar em inglês. Começar em inglês para o Reino Unido. Comecei a fazer venda para o Reino Unido, comecei a ter retorno, agora eu quero testar os Estados Unidos. Aí vocês vão lá e acrescentam os Estados Unidos. Mas mantém no mesmo idioma. Porque se vocês duplicarem o idioma logo no início, vocês vão acabar torrando muita grana. Então, depois que eu validar um idioma e validar um país, eu posso acrescentar um novo país dentro daquele meu idioma. Se for espanhol, por exemplo, estou anunciando para a Espanha, acrescento o México e assim por diante. Eu vou analisar sempre os meus custos, né, por clique, meu CPC, e vou analisar o meu ROI inicial. Então, por que o CPC? Porque, como eu disse, as métricas de topo de funil para esses países, principalmente aí de primeiro mundo, os primeiros países envolvidos, são muito caras. Então, eu preciso tentar deixar o meu CPC, meu topo de funil, o mais barato possível e vou analisar o meu ROI, que é o meu retorno, né, sobre o meu lucro sobre os meus anúncios. Então, estou tendo lucro, consegui deixar meu topo de funil barato, estou tendo lucro, aí a gente já começa um processo de escala, tá? O que eu recomendo também? Pausar os países com baixa performance e reinvestir nos melhores. Então, quando vocês já estiverem anunciando aí para uns 3, 4 países, por exemplo, vocês vão analisar sempre qual país que está trazendo o maior resultado e qual país que está mais sugando e gastando o orçamento de vocês. E aí vocês parem de gastar dinheiro naqueles países que não estão performando bem e investe maior a verba nos países que estão performando. Mas isso é uma etapa quando vocês já tiverem realmente em 3, 4 países diferentes, tá? No começo que vocês vão estar somente com um, foquem naquele, façam aquele entregar o melhor resultado para vocês. Após fazer todo esse passo a passo aqui, todos esses testes e essa otimização de países, aí eu recomendo vocês ir para um próximo idioma. Não queiram começar uma loja já vendendo para o mundo todo, que vocês vão gastar muito dinheiro. Comecem uma loja para um idioma, um país, vai ampliando esses países, depois otimiza esse país, vê qual que está entregando o maior resultado, investe mais nele, e aí só depois a gente migra para o próximo idioma, do inglês para um espanhol, para um francês e assim por diante, até chegar num nível onde vocês vão estar anunciando aí, vão estar com uma loja, com uma marca bem estruturada, vendendo em 5, 6 idiomas, em 10 países diferentes, porque isso aí é o objetivo, mas cada passo de uma vez, certo? E aqui uma adaptação cultural, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, ajustem os criativos de acordo com a cultura local, então vocês vão ter que entender aquele país que vocês estão vendendo, como que eles se comunicam, por mais que vocês estejam rodando o mesmo idioma para 3 países diferentes, às vezes uma expressão é de um lugar em algum país, e a mesma expressão tem que ser mudada uma palavra ou alguma adaptação para outro país.
Então vocês vão ter que sempre adaptar os criativos de vocês para cada país que vocês forem trabalhar, tá certo? Usar referências visuais em expressões comuns naquele país, como eu falei. Então, expressões principalmente, tem que cuidar isso. E evitar símbolos, cores ou mensagens culturalmente sensíveis. Então, ver o que naquele país eu não posso, anunciar, porque pode ser uma ofensa, por exemplo, para as pessoas que moram lá, e eu vou ter que cuidar disso. Às vezes uma brincadeira, uma expressão, alguma coisa para certo país não vai cair bem no outro. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, tá bem? Então, vamos reforçar aqui os idiomas com vocês. Principais idiomas que eu recomendo: inglês, francês, alemão e espanhol, tá? E os principais países que eu recomendo vocês começar é os de alta conversão, que é Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Alemanha e França. Potenciais em crescimento, que também são muito bons de fazer teste: México, Espanha, Itália, Holanda e Portugal. E os menos explorados, que daí eu deixaria para o final, são esses aqui que eu trouxe para vocês também, tá certo? Então, o vídeo de hoje a gente falou basicamente aí os principais idiomas, principais países, trouxe a dica para vocês, tinha muita gente me pedindo isso. Vou pedir novamente que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e já deixa o teu like, deixa teu comentário aqui também para eu entender se você está gostando aqui do conteúdo que está vindo para o canal. E te inscreve no aulão do dia 16 de setembro às 20 horas, é um aulão 100% gratuito. A gente vai começar às 20 horas em ponto e eu espero te ver lá. Vai ser um aulão muito produtivo, eu vou entregar bastante conteúdo aqui para vocês, vou trazer muita coisa sobre o Drop Global. Se vocês realmente participarem da aula e anotar tudo que eu vou ensinar, vocês já conseguem montar a loja de vocês no dia seguinte e começar a fazer os primeiros anúncios, tá certo? Então eu encontro vocês no próximo vídeo e até lá!